quero contar uma coisa pra vocês que eu fazia e que sempre dava certo. Eu contei no vídeo anterior, nos 2 vídeos anteriores a esse, eu acho que eu falei da técnica do sonho. E isso me fez parar pra pensar que realmente dava certo. Agora, por que dava certo lá e por que não dá mais certo agora? Por que eu tentei fazer de novo e eu não consegui acessar? Isso ficou martelando na minha cabeça desde que eu vim aqui, contei pra vocês que eu usei a técnica e ela deu certo. E agora, por que eu tentei de novo e ela não deu certo, né? Então é basicamente assim, pra quem não viu o vídeo. Eu fingia que eu sonhava com alguma coisa que eu queria que acontecesse. Na época eu usava muito para pessoas, para quem eu queria encontrar, enfim. E eu criava todo um cenário na minha mente. Então eu chegava lá para minhas amigas e falava: ai, essa noite eu sonhei com aquela pessoa, que ela me encontrava lá onde a gente, para aquele lugar que a gente estava indo, e que ela vinha conversar comigo, e que ela me mandava uma mensagem, e que um monte de coisa. E aí aquilo acontecia. Eu fiz a primeira vez, aconteceu, e eu falei: meu Deus, será que se eu fizer de novo vai acontecer? Eu fiz a segunda vez, aconteceu. Eu fiz a terceira vez e aconteceu, e todas as vezes que eu fazia, realmente acontecia. Então eu comecei a usar aquilo como se fosse uma técnica minha. Só que naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, de lei da atração, de duplo quântico, de você acessar a tua melhor versão. Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu fazia sem ter esse conhecimento e as coisas realmente aconteciam. Porque sim, gente, acontecia de verdade. Todas as vezes que eu fazia, acontecia. Então aquilo veio na minha mente e eu falei: por que é que eu não faço de novo para manifestar? Por exemplo, o sorteio que eu queria de um canal de aventureiros que eu sigo lá. Eu queria um sorteio, queria ganhar 6 mil reais daquele sorteio. E eu falei: eu vou fazer para manifestar. E eu fiz, eu cheguei e falei: ai, sonhei que tinha entrado 6 mil reais na minha conta do nada. E pronto. E ficou por isso mesmo, sabe? Só que não deu certo dessa vez. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por que lá atrás, lá quando eu fazia, dava certo? Todas as vezes que eu fiz dava certo e agora não deu certo. Por quê? Porque tem um jeito certo de fazer. Senão não vai funcionar. Inclusive eu gravei um áudio guiado para te ajudar a fazer isso do jeito certo, tá? Se você quiser, depois o link vai estar aqui na descrição, nos cards finais, em algum lugar. Mas o mais importante é que você assista esse vídeo, porque você precisa saber que sim, que deu certo. E não foi uma vez, gente, foi muitas vezes que eu fiz e deu certo. Talvez vocês estejam escutando o barulho da chuva. Deixa eu tentar mudar meu microfone de lugar aqui, porque daí eu consigo, talvez fique o áudio mais limpinho. Deixa eu ver, não sei se vai dar certo fazendo assim. Peraí. Aí eu mudei, coloquei o microfone, talvez tenha ficado um pouco melhor. Então vamos lá, gente. Eu vou explicar pra vocês como é que acontecia e por que não aconteceu agora, pra vocês entenderem, tá? Porque é como se você pudesse ensinar a tua mente a ela viver algo antes de acontecer, que é o que todo mundo fala na lei da atração e no duplo quântico, que você precisa ser antes de ter. Então presta atenção nisso, porque talvez a chave esteja aqui. Vou tentar explicar para vocês de um jeito simples, com exemplos práticos, tá? O que eu fazia na prática lá atrás, que hoje eu não sei o que era. Era uma mistura de 3 coisas, mas eu não tinha esse conhecimento. A visualização, né? Que não era só imaginar, era principalmente sentir. Porque quando eu contava como se fosse um sonho, eu não estava só pensando: ai, seria tão legal se fosse assim. Eu estava criando uma cena com sensação, emoção real e com todos os detalhes dessa cena. Por exemplo, não é igual a eu pensar assim: eu quero que aquela pessoa em específica me procure. É diferente, porque eu falava assim: amiga, eu sonhei que aquela pessoa, em específica, né, tinha me mandado uma mensagem pra gente se encontrar naquele barzinho que a gente vai hoje. Olha que coisa incrível! E eu ia falando todos os detalhes. Era à noite, a mensagem era assim, assim, assim. E eu ia sentindo aquilo como se fosse real, sabe? Aquela sensação de ter recebido uma mensagem daquela pessoa e tudo aquilo. Então você percebe que isso ativa muito mais o teu cérebro, porque o nosso cérebro, ele não diferencia 100% do que é real
do que é mentira. Tudo que é vídeo que você vê de lei da atração, ele fala exatamente isso, que o teu cérebro, ele não diferencia o que é real do que não é real. E então ele começa a aceitar aquilo como uma possibilidade real, uma possibilidade concreta. Segundo, que eu estava usando sem perceber, ativação e o foco inconsciente. O cérebro começa a procurar aquilo. Existe um mecanismo no nosso cérebro que funciona tipo um filtro. Ele começa a notar mais daquilo que a gente programa. Por isso que quando a gente tem padrão de crença limitante ou padrão de autossabotagem, o nosso cérebro ele vai buscar um viés de confirmação para confirmar que aquilo é realmente verdade. Assim acontece dessa forma quando eu dizia que eu estava sonhando. Um exemplo bem simples. Você decide comprar um carro vermelho ou sei lá, um carro de qual marca que você quer, um Toyota, por exemplo, que é o meu caso, e do nada começa a aparecer só carro vermelho ou só aquela marca de carro na tua frente. Então, funcionava mais ou menos assim. Eu contava o sonho, o meu cérebro passava a conhecer oportunidades, sinais e atitudes daquilo que eu estava, que talvez eu ignorava antes. A mesma coisa o carro. Então, quando a gente começa a falar que quer um carro vermelho, por exemplo, antes a gente ignorava as oportunidades, as possibilidades dos carros vermelhos, mas de repente tudo aqui, o nosso cérebro ele começa a enxergar aquilo que a gente colocou como oportunidade. E o resultado que acontecia comigo quando eu falava do sonho, eu agia diferente mesmo sem eu perceber. E isso era o que mudava o resultado. E o terceiro era a mudança de comportamento sutil que eu fazia quando eu falava isso. O ponto que mais fazia acontecer. Esse é o mais importante e é o que pouca gente percebe. Quando você acredita emocionalmente que algo aconteceu ou que vai acontecer, você muda. Você muda o teu jeito de falar, você muda o teu jeito de responder, você muda o timing das tuas ações. E você simplesmente confia, você solta para o universo e você confia. Um exemplo bem direto disso. Se você sente que alguém vai te procurar, você não manda mensagem desesperada para essa pessoa. Você não corta a energia. Você não reage com ansiedade. E isso sozinho já muda completamente o resultado. Esse é o soltar que muita gente fala na lei da atração. Agora vem a parte mais interessante. Por que tudo isso parecia exato? Por que eu combinava 3 coisas ao mesmo tempo? A emoção, que era o sentir como se já fosse real, que é isso que muitas pessoas falam em vídeos de lei da atração. A linguagem, que eu contava em voz alta, e você falar em voz alta reforça muito. Então, quando você fala, você está jogando essa tua energia da fala, do som para o universo. E isso reforça muito para que as coisas aconteçam. E a imaginação guiada, que eu criava uma história completa e não só pensamentos soltos. E isso é basicamente uma versão natural do que hoje chamam de visualização criativa, reprogramação mental e scripting. Só que eu fazia de um jeito muito mais poderoso, com emoção, com narrativa e com compartilhamento. Contar para alguém amplifica tudo isso. Por isso que tem muitas técnicas da lei da atração que eles dizem para você, e eu falo muito aqui inclusive, para você falar num áudio como se você estivesse contando para uma amiga, porque você falar em voz alta, ele faz com que aquilo aconteça muito mais rápido. Agora tem um ponto bem importante aqui, sem romantizar demais, tá? Não é que eu estava controlando tudo magicamente para as coisas acontecerem. O que acontece é que eu aumentava muito a probabilidade das coisas acontecerem daquele jeito. E quando envolve outras pessoas, tipo alguém me procurar, eu influenciava o cenário, mas eu não controlava 100%. Mas eu controlava o suficiente para parecer a coincidência perfeita. Entende?
Agora deixa eu te mostrar por que que isso funcionava. Porque o que eu fazia, ele tinha 3 coisas muito simples. Era simples, ele tinha essa história, né, que eu contava para mim mesma, e ele me dava essa sensação de controle, de eu estar no controle da situação, entende? Então eu criava uma realidade emocional antecipada, o meu cérebro acreditava naquela realidade, o meu comportamento se alinhava com aquilo e o mundo ao meu redor respondia tudo de volta. Então, ou seja, eu não manifestava pensando, eu manifestava contando como se aquilo já tivesse acontecido. E era uma técnica, só que eu não tinha conhecimento de lei da atração naquela época. E aí, por que que dessa vez que eu tentei, ele não funcionou? Porque quando eu fazia, eu não estava tentando fazer acontecer. Eu estava contando como se eu estivesse revivendo algo que já tinha acontecido. De uma forma leve, natural, até meio espontânea. E agora, eu entrei com a intenção do resultado. Então eu fiz aquilo realmente querendo ganhar os 6 mil reais. E isso puxou tensão, expectativa e a emoção ficou travada, entendeu? Então eu vou te mostrar a diferença disso bem na prática. Antes, quando funcionava. Ai, amiga, eu sonhei que entrava um dinheiro do nada na minha conta. Eu olhava e ficava tipo, meu Deus, como assim? E dava aquela sensação de alívio das contas estarem pagas, dos boletos estarem pagos, de a vida estar acontecendo, sabe? Então, percebe? Tinha surpresa, tinha sensação, tinha o detalhe, não tinha cobrança. Agora, o que eu fiz agora? Eu pensei assim, eu vou falar que eu vou ganhar 6 mil reais para ver se acontece. E aqui, o cérebro entende como tentativa, não como experiência. Então fica meio que seco, meio sem corpo emocional, sabe? Outro ponto importante. Quando eu tentei acertar algo muito específico, por exemplo, o sorteio, eu reduzi as portas e as possibilidades desse valor entrar na minha vida. Então, antes eu abria o cenário. Entrou o dinheiro do nada. Isso pode acontecer de várias formas, de infinitas possibilidades. Mas ganhar exatamente esse sorteio depende de fatores externos que eu não podia controlar. Então, o ajuste aqui é, em vez de ganhar 6 mil reais no sorteio, eu deveria ter feito. Eu sonhei que eu olhava a minha conta e tinha um dinheiro que eu não esperava. E eu até fiquei sem acreditar. Parecia que veio do nada. Entende? Eu não coloquei valor, eu não coloquei da onde ele vinha, eu não coloquei de nada. E isso mantém o efeito, mas amplia muito mais as chances. E o mais curioso, eu mesma matei a charada quando eu entendi que não tinha emoção nesse que eu fiz ontem. E essa técnica, ela é 80% emoção e 20% palavras, porque as duas são importantes, mas a emoção é o que vai fazer você manifestar. Sem emoção, vira só frase. Com emoção, vira experiência. E o teu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é real. Então, ele não vai saber se aquela experiência que ele está vivendo é real ou não. Então, um exemplo perfeito de como eu poderia ter feito isso dessa outra vez, seria mais ou menos assim. Eu sonhei que eu abri o meu aplicativo do banco e lá tinha um valor que eu não estava esperando. Eu fiquei olhando, tipo, não é possível? E dava uma sensação de alívio por dentro, de tipo, caramba, tudo se resolveu agora na minha vida financeira. E pronto, não forçar,
não repetir 1000 vezes, não tentar controlar o resultado. Só viver a cena alguns segundos como se estivesse lembrando daquela cena, como se você já tivesse vivido aquela cena, mesmo que seja em sonho. O sonho, talvez ele fique mais fácil, porque o teu cérebro não está achando que você está mentindo, ele está vendo que você sonhou com aquilo. Então, quando você começa a contar como se fosse um sonho, você começa a trazer os detalhes do que quando você contasse como se você já estivesse fingindo ser quem você queria ser, o teu cérebro ia olhar para você e falar, isso daí é mentira. Só que quando você começa a contar como se fosse um sonho que você viveu, fica muito mais fácil de você fazer isso, entende? Porque, na verdade, eu não perdi a técnica, eu não esqueci a técnica. Eu só coloquei o meu cérebro, a minha mente em cima dessa técnica. E às vezes, menos controle traz muito mais resultado. Agora me conta aqui nos comentários. Quem assistiu o meu outro vídeo, quem viu da outra vez o que eu fiz, já fez, já testou, já viu se teve algum resultado? Vai tentar fazer agora de novo para ver se vai ter algum resultado? Então me conta aqui nos comentários. E eu vejo vocês em breve por aqui. Se vocês quiserem o áudio de ativação magnética, mais o ritual simples em PDF com as instruções, tá no link aqui da descrição, tá? Se inscreva nesse canal, comenta, compartilha para esse vídeo chegar em mais pessoas também, para entender algo que veio lá de 20, 30 anos atrás que eu não sabia o que era, e agora que eu estou estudando isso que eu começo a entender por que aquilo se manifestava lá atrás, né? Então, justamente era a lei da atração funcionando. Eu fazia, eu praticava, só que eu nem sabia que estava fazendo, né? E é isso, meus amores. Espero ver vocês em breve por aqui. Um Kiss da Cris.